Alô, Valdenir, João Carlos, Fernando Coelho, vai por aí fora. Bom, Sou por aí fora. hoje nós vamos falar então, vamos entrar na invenção do cristianismo. Nós estávamos no judaísmo, agora vamos passar para o cristianismo, depois nós vamos para o islamismo. E aí não tem mais jeito. Os monoteístas são esses. Então, se nós estamos falando da evolução de Deus, então a gente vai chegar no islamismo, e aí vem a questão se vai ser global ou não, porque até agora você pensa no cristianismo, está lá na Europa, você pensa no islamismo, está ali pelo Oriente Médio. Não quer dizer com isso que não esteja, às vezes, umas parcelas na África, aqui no Brasil, na América do Norte, não quer dizer isso não. Mas estão assim, mais espalhados por ali e tal, mais localizados. O judaísmo, então, é muito mais localizado ali, né? Então, para ter esse Deus com esse sentido global, né, messiânica mundial, né, para ter um panorama desse, cujo Messias tem uma aura do tamanho do mundo, né? Eu já botei aí umas coisas, vocês viram, a aura de tamanho de cada um. Nichiren tem ali pelo Japão, aí já o Sakyamuni, o Buda, já tem mais para o Oriente, cada um tem Jesus mais para cá, para o Ocidente, mas o negócio é encontrar gente que tenha a aura para os dois lugares, né? Para o Oriente, Ocidente, quer dizer, para o mundo inteiro. Bom, o que Jesus fez? Então, nós vamos trabalhar com 5 pontos. Uma introdução inicial, assim, historiadores de religião têm uma regra irônica para avaliar referências históricas na Bíblia. Sabe qual é? Vamos ver. Quanto menos sentido teológico a referência tiver, quanto menos sentido teológico a referência tiver, mais provável que ela seja verdadeira. Essa é a ironia da coisa. Você vê, isso aqui não é possível, então isso é verdade. Você vê, não, aquilo ali, isso aí está tudo coerente. Isso é uma tremenda de uma mentira. Essa é uma das razões que tornam críveis o relato bíblico da zelosa devoção do rei Josias a Yahvé, abordada que nós fizemos no capítulo 6. Dado que Josias, olha só, como é que essa coisa pode funcionar? Porque, olha, Josias vem a morrer vergonhosamente e que a fortuna de Israel se converteu em catástrofes. Teria sido teologicamente mais simples para os editores monoteístas da Bíblia descrever Josias como um politeísta desmedido que incorreu na ira eterna de Deus. Sua oposição ao politeísmo era tão inconveniente teologicamente que a melhor explicação para sua inclusão na Bíblia era a sua verdade. Esse critério de credibilidade, chama de regra de inconveniência teológica, é uma das razões que faz com que os historiadores atribuam tanto crédito à crucificação de Cristo. Não há referências escritas a Jesus sendo crucificado até 2 décadas depois da sua morte. Mas podemos ter certeza de que a crucificação aconteceu em parte porque ele fez muito pouco sentido teológico. Então, se tem muito pouco sentido teológico, é sinal que é verdade. E a crucificação, então, 2 séculos depois de que foi ser mencionada, então, em parte, é verdadeiro. Por que, então, se a crucificação se adapta à teologia cristã de modo tão lógico e tão intenso, os estudiosos dizem que ela passou no teste da inconveniência teológica. Porque ainda que a crucificação possa aparecer teologicamente convenientemente agora, não parecia quando aconteceu. Então, tem coisas que passam a ser agora bem aceitáveis, mas antes não era. Para os seguidores de Jesus, a crucificação era além, para eles naquela época, para os seguidores de Jesus, a crucificação era além
de emocionalmente dolorosa, um sério problema de retórica. Afinal, esperava-se que Jesus fosse o Messias. Hoje, os cristãos entendem o Messias como alguém enviado dos céus que fez o sacrifício derradeiro, sua vida, pela humanidade, trazendo salvação espiritual para o mundo. Mas no tempo de Jesus, perder a vida não era parte das atribuições do Messias. Aconteceu isso com o nosso Messias, não o nosso Messias. Muita gente disse assim, pô, mas morreu logo, agora, novinho, não sei o quê. Entendeu? Na Bíblia hebraica, os reis de Israel eram às vezes chamados de Messias de Yahvé, os ungidos de Deus. Ao fim do primeiro milênio antes de Cristo, com proximidade do nascimento de Jesus, algumas seitas judaicas viram um ungido, um Messias, como figura central de suas visões apocalípticas de uma esperada batalha final contra os inimigos de Deus. Olha só. Então, o Messias vinha, enfrentava eles e tal. E na questão judaica, vocês vão ver. A nação tem que fazer isso. A expectativa mais comum parece ter sido que esse Messias, como a maioria dos ungidos da Bíblia hebraica, seria um rei. O Messias seria um rei. Daí as palavras que conforme o Evangelho de Marcos, guarda bem isso, foram inscritas na cruz pelos carrascos de Jesus, rei dos judeus. O Messias não é um rei? Então, na cruz botaram rei dos judeus. E daí o sarcasmo deles quando ele estava para morrer. Que o Messias, rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Debochavam. Entendeu? Entretanto, uma coisa que todos os Messias anunciados da era de Jesus tinham em comum era que eles a ajudariam no triunfo culminante sobre o mal, exercendo a liderança aqui na Terra. O que significava, para começar, não morrer antes do triunfo culminante sobre o mal. Assim, segundo a lógica prevalecente, a morte de Jesus deve ter sido um golpe devastador para os discípulos que afirmavam ser ele o Messias. Não triunfou sobre o mal? Perdeu? Perdeu em agonia? Isso é que é Messias? Isso é o que o pessoal pensava na época. Vocês entendem? Às vezes as coisas começam a ter outra explicação. Por isso nós estamos vendo a evolução de Deus. Entretanto, de acordo com a lógica prevalecente, a morte do rei Josias no fim do século VII antes de Cristo, em conjunto com a catástrofe subsequente de Judá, lembra, tinha Israel e tinha Judá, se dividiu o reino do lado dos judeus, né? Deveria ter justificado os politeístas e ter significado a condenação da monolatria, para não falar do monoteísmo. Porém, o movimento tão somente Yahvé provou-se criativo à época, e assim o seria como o movimento de Jesus agora. Os hebraístas de Judá encontraram uma maneira de transformar a calamidade em um símbolo do poder universal de Deus. E os seguidores de Jesus acharam uma maneira de transformar a calamidade em um símbolo do amor universal de Deus. Entendeu? Às vezes, quando o pessoal está olhando, está dizendo, pô, mas que porcariada é aquilo que eu estava acreditando. Daqui a pouco aquilo ali vem com uma força que você não consegue imaginar. Se é verdadeira ou não, aí é outro problema. Como eles fizeram isso? Vamos ver? Por que o fizeram também? Vamos ver? Responder essas questões ajuda a mostrar que essa manobra teológica ao estilo fazer do limão uma limonada não é a única coisa que o cristianismo incipiente tem em comum com o monoteísmo judaico incipiente. Em ambos os casos, também as escrituras posteriores tiveram uma tendência de cobrir o rastro dos teólogos,
de remodelar o passado de um modo que ocultasse a evolução real da doutrina. Os autores e editores monoteístas posteriores da Bíblia hebraica, ao recontarem a história de Israel, criaram a ilusão de um monoteísmo israelita nativa, descrevendo como estrangeiros deuses diferentes de Yahvé, quer eles o fossem ou não. Os autores do Novo Testamento, ao recontarem a vida de Jesus, criaram a ilusão de que a crença pós-crucificação era basicamente a mesma que a crença pré-crucificação. Quer dizer, antes e depois, criaram essa ilusão que era a mesma coisa. O cristianismo que evoluiu nas décadas e séculos após a morte de Jesus, o cristianismo que tinha a crucificação como seu ponto essencial, foi adaptado para parecer uma extensão direta do que o próprio Jesus teria dito e realizado. Em alguns casos, significou alterar o que Jesus tinha efetivamente dito e realizado. Então, manipularam a Bíblia, meus amigos. Você não sabe. Marcos escreveu primeiro, os outros escreveram depois. Vai guardando isso. João, então, foi o que veio por último. Bom, isso não quer dizer, em ambos os casos, que havia uma desonestidade deliberada e violenta. Como as histórias eram disseminadas oralmente, de pessoa para pessoa, e destas para outras, uma desonestidade geral pode ter se formado sem uma iniciativa consciente de iludir. Imagine os seguidores de Jesus crucificado tentando fazer convertidos, possuídos por uma convicção tão poderosa que floreava a história aqui e acolá, e com uma convicção tão ardorosa que eles mesmos acreditavam em seus floreios. De qualquer modo, para nossos objetivos, a honestidade dos autores da Bíblia não é o que interessa. Em vez disso, a lição de casa é que, ao desvendar a Revolução Cristã, temos de trazer ao Novo Testamento a mesma perspectiva que trouxemos ao Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Temos de nos lembrar de que as narrativas bíblicas refletem não só os tempos em que aconteceram os eventos relatados, mas o tempo em que as narrativas vieram. Com isso em mente, podemos entender como exatamente a crucificação, um ato que, em tese, deveria ter destituído em definitivo esse suposto Messias, terminou por transformá-lo em um símbolo do amor universal. Olha só. Ele deveria ser um rei que lutava, que ia conquistar, que ia fazer isso ou aquilo, de repente morre na cruz, era para todo mundo sair fora, rapar fora, de repente conseguiram, por um artimanho, fazer uma ideia de que ele passou a ser um símbolo do amor universal. Você tem que ver que essa forma de contar as histórias, são narrativas. O PT não adora fazer narrativa? Coisa própria dele, cara. Tem nenhuma verdade ali, mas faz a narrativa. Tenta manter coerente, uma coisa toda falsa, mas tenta manter coerência, tendo lógica. De certo, exigiu algum trabalho, pois, com efeito, o Jesus real, o Jesus histórico, não enfatizava o amor universal. Pelo menos isso é o que o olhar crítico e atento às Escrituras, se você olhar as Escrituras assim, efetivamente, sugere que ele não tem nada a ver com esse amor universal, com a cascata. Então vamos ver o que é esse Jesus histórico. Provas concretas sobre o Jesus histórico. Provas concretas sobre o Jesus histórico são raras. Uma coisa são os evangelistas lá, como que faziam o evangelho, e começar a contar a história dele. Os relatos evangélicos da Bíblia sobre a vida e a palavra de Jesus, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são 4,
foram escritas entre os 65 e 100 depois de Cristo, de 35 a 70 anos depois de sua morte. Pensa só. Por exemplo, eu tenho 75 anos. Então, já pensou? Eu estaria escrevendo uma coisa de quando fosse 1944, quando estava lá na plena Segunda Guerra Mundial, então eu estaria falando como seria ter sido isso. Jesus histórico é difícil, tem muitas provas concretas, são muito raras. Naquela época, o material bruto, histórias que circulavam sobre Jesus em forma oral ou escrita, foi, sem dúvida, moldados pelas necessidades psicológicas e retóricas de seus seguidores. Você pega as epístolas de Paulo, por exemplo, né? Foi cerca de 20 anos depois da morte de Jesus. Infelizmente, elas não dizem quase nada sobre a vida de Jesus e muito pouco sobre a sua palavra. E aí? Porque, assim, segundo, teoricamente, o que acontece? Os evangelistas, aqueles que estavam próximos, vivendo junto com Jesus, tá certo? Passaram-se muitos anos até um escreveu, depois o outro foi escreveu, entendeu? Passaram-se muitos anos, de 35 a 70 anos. As epístolas de Paulo, não. Paulo foi convertido depois. Então, o que aconteceu? 20 anos se passaram quando ele começou a escrever essas epístolas e não falava nada sobre Jesus. E aí? Por quê? Ele não viveu ali, naquela época? As pessoas não estavam contando as coisas, né? Bom, o livro de Marcos é geralmente considerado o mais confiável, hein? O livro de Marcos, certo? Em termos fatuais dos 4 evangelhos. Foi escrito por volta do ano 70, cerca de 4 décadas depois da crucificação. Trata-se de um longo intervalo, mas foi menos tempo para acumulação de informações dúbia do que as quase 5 décadas disponíveis para Mateus e Lucas, ou as 6 ou 7 décadas para João. Além disso, durante a redação de Marcos, havia pessoas de 60 ou 70 anos de idade que, quando jovens, testemunharam os feitos e ditos de Jesus e conheciam os seus detalhes biográficos, e cujas recordações podem ter constrangido a inventividade do autor. Esse conjunto de pessoas teria diminuído durante a década ou nos anos seguintes, as pessoas foram morrendo, antes dos outros evangelhos tomarem forma, expandindo a liberdade criativa. A questão da atitude de Jesus diante da própria morte, se Jesus era o Filho de Deus enviado ao mundo para morrer, acharíamos que ele aceitaria a sua morte com gratidão. Talvez não com alegria, mas pelo menos com certa resignação nobre. Afinal, ele estava ciente de todo o plano e sabia também que ressuscitaria ao fim. Entretanto, em Marcos, suas últimas palavras, sabe quais foram? Meu Deus, por que me abandonaste? Como se a crucificação fosse uma terrível surpresa e o ato final. Em Lucas, escrito 1 ou 2 décadas depois, não há tal perplexidade. Aí será o quê? A pessoa já está fechando para tornar aquele ser dando uma história, fazendo uma historinha, né? As últimas palavras são, ao contrário, mais equânimes. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em João, suas últimas palavras, mais tarde, são simplesmente está consumado. E, novamente, não há sinais de dúvida ou surpresa. E quanto aos mais indulgentes dos ditos de Jesus na cruz, ele fala assim, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazes. Expresso anteriormente na cena da crucificação em Lucas. Parece que o texto foi incluído posteriormente. Novamente, Marcos, o relato mais antigo, possui uma característica inconveniente da história de Jesus que os evangelhos posteriores obscurecem.
Lembra que eu sempre me batia assim, olha, nós messiânicos, temos que colocar logo os ensinamentos do Meixão para todo mundo ter acesso, não só alguns, porque daqui a pouco começa a adulterar. Mandou uma conversinha aí que eu não acredito nela, que eu tenho todas as reminiscências, e começaram a dizer que uma das pessoas tinha previsto que aí esse Kyosho Sama, o neto, seria o Kyosho Sama mais tarde, não sei o quê, e deixou o pai. Olha, aí começa a ter essa historinha toda, mesmo. Bota tudo para fora. E a gente vive num século que é 1000 vezes melhor que aqueles. A gente tem hoje, sabe o quê? Gutenberg já inventou a imprensa, nós temos a internet. Põe isso tudo para todo mundo ver, cara. Naquele tempo era fogo. Como é que o cara ia poder ler alguma coisa? Em João, Jesus transformou os milagres em espetáculos. Em João, hein? Os milagres foram os espetáculos. Antes de ressuscitar Lázaro, coisa que Jesus não faz em nenhum dos outros evangelhos. Por que os outros evangelhos não falam nisso e esse aí fala? Tem que ficar de olho, cara. Então, eles viveram todo mundo junto, por que não viram isso? Ele diz que a doença de Lázaro era para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Além disso, os milagres são agora explicitamente simbólicos. Quando Jesus cura um homem cego, ele diz, sou a luz do mundo. E Sama diz, deixa o Sama, hein? Fala assim, sobre o negócio do evangelho. Transformou aquele negócio de vinho, não sei o quê, aquela Espanha, aquela multiplicação, mas Sama, não é nada disso. Entendeu? O Sama já percebe essas coisas. Uma declaração, de fato, pouco modesta, mas o Jesus de João não é um homem modesto. O Jesus de João não é um homem modesto. Em nenhum dos evangelhos anteriores, Jesus se equipara a Deus. Em João, porém, ele diz, eu e o Pai somos um. A lenda e a teologia cristã estiveram nesse ponto 60 ou 70 anos para se desenvolver e elas são menos obedientes do que antes as lembranças do Jesus humano, real. Tudo isso indica que se formos tentar reconstruir o Jesus histórico, mesmo em linhas as mais gerais, Marcos, o evangelho mais antigo, deve ser o ponto de partida. Nele, mais do que em qualquer outro relato da vida e dos ditos de Jesus, o número de fatos nitidamente inconvenientes e dificilmente disfarçados sugerem, pelo menos, algum grau de realidade. Outro ponto. Venha a nós o vosso reino. Como é o Jesus de Marcos? Para começar, um tremendo de um aventureiro. No princípio, depois de ter sido batizado no Rio Jordão por João Batista, ele passou 40 dias sozinho no deserto. Que é mais cara aventureiro do que isso? Esse episódio poderia ser apócrifo, mas é um prelúdio plausível para uma carreira messiânica. Sabemos pelas buscas da visão dos jovens nativos americanos que a solidão ascética pode gerar um sentido de propósito elevado, algumas vezes estimulado pelo suposto contato alucinatório com seres sobrenaturais. No livro de Marcos, o ser sobrenatural era Satanás, cujas tentações fracassaram em desviar Jesus de sua missão. Essa missão tinha duas partes. Uma parte era sair por aí e curar as pessoas. Uma parte. Exorcizar seus demônios e ocasionalmente multiplicar seus alimentos, como aquele que eu falei do pão e tal. Aqui Jesus se parece mais com os curandeiros e exorcistas que perambulavam pela Palestina naquela época. Ele também parecia um xamã clássico de uma sociedade primitiva. Depois da aprendizagem que envolvia a bênção de um praticante mais experiente, que foi João Batista, e uma fase de amadurecimento por meio da privação ascética, ele estava pronto para curar os doentes físicos e espirituais. Jesus teria empregado os truques de prestidigitação que era sabido, muitos xamãs verdadeiros adotavam.
Ou ele apenas teria o dom, digamos, um efeito tranquilizador sobre pessoas com doenças induzidas de forma histérica, que produziu história de sucesso suficiente para que seus seguidores a divulgassem com alguns floreios? Ou seus feitos milagrosos teriam sido completas invencionices de seus seguidores, elaborados para compensar as conhecidas ocasiões em que ele fora desafiado a produzir sinais e se omitiria? Difícil dizer, em todo caso, se Jesus tivesse sido só mais um milagreiro palestino itinerante, nós nunca teríamos ouvido falar dele. É porque tem a outra parte. Essa parte de curar a pessoa, a outra. Segunda parte, não xamanista, da missão de Jesus, que se provaria de grande importância. Em Marcos, seu primeiro ato ao retornar do deserto é ir para a Galiléia e começar a predizer a chegada do reino de Deus. Aqui Jesus está retomando o que o segundo Isaías interrompeu meio milênio antes, o estilo apocalíptico. Isaías vislumbrou um dia em que Yahvé finalmente traria justiça ao mundo. Quando os fiéis resignados poderiam se regozijar, quando a desigualdade opressiva do poder seria invertida, Jesus compartilhava a antecipação de Isaías de um tempo em que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, ele afirmou. Mas Jesus foi mais específico sobre quando esse tempo viria, muito, muito em breve. O dia da salvação, quando o bem finalmente triunfaria sobre o mal, estava próximo. Daí o termo evangelho, quer dizer boa nova. As primeiras palavras de Jesus no Evangelho do Marcos são: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como seria a vinda do reino? Algumas passagens atribuídas a Jesus fazem com que ele pareça uma coisa espiritual e sutil, talvez uma metáfora. O reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mas este versículo de Lucas foi escrito cerca de 15 anos depois da morte de Jesus, talvez para suavizar as crescentes dúvidas sobre a previsão de Jesus de que o reino de Deus chegaria a qualquer momento. Indício mais confiável provém de Marcos, na forma da própria predição. Em verdade vos digo, do que aqui se acham, alguns há que experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. E eles saberão, quando virem o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os astros cairão do céu. Falando assim, vocês já entenderam que na própria messiânica a coisa também é da mesma maneira? Não totalmente, mas é. Quem não vê que o que mais as instituições defendem, que mais elas apregou, é a primeira parte. Curar pessoas. Né? Retirar o sofrimento das pessoas. Essa aí, eu chorei. Está lá na igreja, lá as pessoas vão, atendem as pessoas. A segunda parte, trazer justiça ao mundo, isso está longe. Essa segunda parte está longe. Muito longe. Mas é essa segunda parte que a gente aqui no nosso Centro Cultural Paradisíaco tenta fazer um pouco. Entendeu? O drama estava pronto, já que o evento sagrado não era nada mais que a imposição do estado ideal de Deus, que até então existira somente no céu, sobre o mundo normalmente imperfeito dos seres humanos. Como o Pai Nosso expressa: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus era que aqueles não merecedores da cidadania seriam excluídos, destinados ao sofrimento eterno. A pessoa não fala também assim? Vai ser deletado? Assim Jesus fala claro e seriamente: se teu pé for para ti ocasião de queda, corte-o fora
E se teu olho for para ti ocasião de queda, arranque. O melhor é entrares com um só olho no reino de Deus do que tendo dois olhos serem lançados ao inferno, onde o fogo não se apaga. Eu falei que são 5 pontos, se não me engano, que a gente vai tratar. Já tratamos de 2. Vamos tratar do terceiro. Onde está o amor? Não diz que Jesus? Então vamos ver. E qual era o critério de admissão? Qual era a concepção de retidão para Jesus? Se tentarmos o máximo para reconstruir o Jesus histórico, qual dos ensinamentos morais atribuídos a ele parece ser genuinamente dele? A resposta que emerge das versões mais antigas de sua mensagem desapontará os cristãos que acreditam a Jesus a boa nova da compaixão ilimitada de Deus. No livro de Marcos, a palavra amarás aparece somente em um trecho. Jesus, indagado por um escriba sobre qual seria o primeiro de todos os mandamentos, cita 2. O primeiro é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando o escriba concorda e considera esse mandamento como mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios, Jesus diz: não estás longe do reino de Deus. Isso é definitivamente uma mensagem de amor. Mas amor em que amplitude, hein? Vemos que no versículo que Jesus cita, a injunção da Bíblia hebraica para que se ame o próximo, sabe qual é o sentido de próximo? Eram israelitas, os israelitas. Em outras palavras, próximo significava próximo. Não há motivo claro para crer que essa parte do Evangelho mais antiga, a única parte de Marcos em que a palavra amarás aparece, tenha significado mais abrangente. Que tipo de amor é esse? Mas isso não fala. O amor mesmo é o mais amplo, o amor à humanidade. Quando você tiver com amor próprio, amor à família, aí daqui a pouco essa parte aqui é amor a uma nação, isso tudo é pequeno ainda. Então Jesus está falando amar a quem? Aos israelitas? Na verdade, há motivo para crer o contrário. 2 evangelhos trazem a história de uma mulher que pede a Jesus que exorcize um demônio de sua filha. Infelizmente para ela não é de Israel, né? Ela é de Cananéia, no evangelho Sírio-Fenícia em outro. Jesus leva isso em consideração e responde como uma das suas menos simpáticas parábolas. Não convém tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Pateticamente a mulher responde: mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem na mesa dos seus donos. Após o que Jesus se apieda e joga-lhe algumas migalhas, expulsando os demônios. Os defensores de Jesus poderiam dizer que ele estava apenas esclarecendo asperamente o fato de que os gentios podem encontrar a salvação por meio da fé. Com efeito, é desse modo que a história é contada em Mateus, quando Jesus exclama: mulher, grande é a tua fé. Mas em Marcos, a narrativa anterior da história, não há menção à fé. O que parece ganhar a atenção de Jesus é o reconhecimento da mulher de sua posição inferior ao aceitar sua resposta à metáfora dos cachorrinhos e do dono. Com a mulher atirada a seus pés, Jesus apenas responde: pelo que dissesse, vai, o demônio saiu da tua filha. Isso tem uma hora que ele fala, o pessoal, não, ele é tal, ele é meio assim, bondoso demais, ele não sei o quê. Mas ele pega o chicote, começa a dar, sai da casa do meu pai, vai escorraçando o pessoal. E aí? Cadê o Jesus histórico? Tem Jesus de contação. Entendeu? Os defensores da ideia tradicional de Jesus cego às raças poderiam assinalar que no fim do livro de Marcos, Jesus diz aos seus discípulos:
Ide por todo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Sama falou, mandou, vai, criação da civilização, vai, todo mundo fala nisso, vamos dar até prêmio Nobel. Ocorre, porém, que essa passagem foi acrescentada bem depois de Marcos ter escrito o livro. Além disso, levar a palavra do Deus de Israel para o mundo não necessariamente significa dar aos estrangeiros a posição dos israelitas. O segundo Isaías desejava que os povos do mundo testemunhassem a grandeza de Yahvé e assim encontrassem alguma salvação. Mas a ideia era que eles então se curvassem a Sião em subserviência ao Deus de Israel e, portanto, a Israel. De fato, quando Jesus diz em Marcos, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele, Jesus, está aludindo a uma passagem no qual, segundo Isaías, prevê os estrangeiros sendo trazidos à casa de Deus em Israel para tornar-se servos seus. Em resumo, a julgar pelo livro de Marcos, o mais antigo e confiável dos 4 evangelhos, o Jesus que conhecemos hoje não é o Jesus que realmente existiu. O Jesus real acredita que você deva amar aos seus próximos, mas isso não deve ser confundido com amar a toda a humanidade. Ele crê que você deve amar a Deus, mas não há menção de Deus amando você. Com efeito, se você não se arrepender de seus pecados e não atentar à mensagem de Jesus, lhe será negada a entrada no reino de Deus. E Jesus que disse, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Este versículo não só é do último evangelho, João, mas aparentemente foi acrescentado séculos depois de João ter escrito o livro. Em Marcos não há sermão da montanha, não há bem-aventurança. Jesus não diz a bem-aventurados mansos, ou oferece outra face, ou amai os vossos inimigos. Entendeu? São 4 evangelhos. Mas a gente vai falar de um quinto, chamado Evangelho que. Para aqueles que gostariam de pensar que Jesus disse essas 3 frases, há alguma esperança. A esperança chama-se que os livros de Mateus e Lucas compartilham muitos relatos a estes. Se divide em 2 categorias, a dos relatos encontrados em Marcos e a dos relatos não encontrados em Marcos. A maioria dos estudiosos postula que os autores de Mateus e Lucas tiveram acesso ao livro de Marcos e a alguma outra fonte. Um documento real presume que se denomina como que. Entendeu? Então, são 4, não são? Mas o primeiro é o de Marcos, mais confiável. Mas existia um ali perto, que chama-se de quê? Então, os que vieram de Lucas, esqueci agora o nome do outro, e depois, mais tarde, João, eles foram escritos em função, em cima desses 2, inclusive esse que. Bom, se que existiu, ele deve ter sido anterior a Mateus e Lucas. E alguns estudiosos consideram que ele é bem mais antigo, tendo quase uma aproximação com Jesus histórico, como Marcos. E que inclui o Sermão da Montanha, que apresenta, entre várias declarações surpreendentes, esta bastante radical. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Desse modo serei os filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o seu sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Definitivamente, isso se parece com amor universal. Afinal, se amarmos nossos inimigos, a quem não amaremos?
Entretanto, estaria de fato claro que Jesus está falando aqui dos inimigos gentios, sobre os inimigos dos judeus, em vez dos inimigos entre os judeus. Certamente a atitude de Jesus em relação aos gentios não parece muito bondosa. 2 versículos depois, quando explicamos sobre a necessidade de expandir o amor amplamente, ele diz, Jesus, né? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário. Não faz isso também os gentios? Citando essa e outras partes do que, o estudioso observou a linguagem natural de que parece presumir que gentios são aqueles que estão fora da esfera da salvação. Os limites de referência parecem ser inteiramente voltados a Israel. Em outras palavras, amai os vossos inimigos, bem como amarás o teu próximo, é uma forma de coesão social israelita, não de vínculo interétnico. De qualquer modo, no próximo capítulo, veremos essa razão para duvidar de que Jesus real tenha realmente expressado a frase amai os vossos inimigos. Para encontrarmos Jesus, levando explicitamente o mandamento do amor para além das fronteiras de Israel, temos de ir ao livro de Lucas. Depois de estabelecer que amarás o teu próximo, está no cerne da lei judaica. Jesus recebe a pergunta, e quem é meu próximo? Ele responde com uma história sobre um homem de Jerusalém que fora roubado, espancado e deixado na estrada. 2 judeus, como o homem, um sacerdote, um levita, passaram por ele sem ajudá-los. Daí um homem de Samaria passa por ali, apieda-se dele e o ajuda a se restabelecer. Vocês terem uma ideia, Samaria passa por ali. Samaria fazia parte do reino do norte do antigo Israel. Mas depois das sucessivas conquistas imperiais, o judaísmo não se estabeleceu por lá, tornando os samaritanos estrangeiros perante os judeus. Jesus disse, continuando, qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Seu interlocutor diz, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus responde, vai e faze tu mesmo. Essa parábola, a parábola do bom samaritano, é matéria principal das aulas de catecismo de domingo e é fácil entender porque ele leva explicitamente o amor para além das fronteiras étnicas. Porém, ela não é encontrada nos 2 candidatos à fonte evangélica mais antiga, o Evangelho do Marcos e o hipotético que. Assim, trata-se de uma declaração improvável do Jesus histórico, especialmente diante de seu desacordo com declarações que são encontradas nas fontes anteriores, tais como Jesus chamando os estrangeiros de cachorrinhos. Ele está em desacordo também com outras fontes, que, se não as mais antigas, são pelo menos tão antigas quanto Lucas. Por exemplo, em Mateus, Jesus só tem isto a dizer sobre os samaritanos, pouco antes de enviar seus discípulos a divulgar a palavra da salvação. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Dirige-os antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. A natureza israelocêntrica, quer dizer, Israel no centro, do reino vindouro de Deus, ecoa no resto do Novo Testamento. Já parou para pensar por que há 12 discípulos? Tanto em Mateus como em Lucas, Jesus disse que uma vez chegado o reino de Deus, cada discípulo reinaria sobre onde? Uma das 12 tribos de Israel. Uma das 12 tribos de Israel. É constituída. E uma vez que eles estarão sentados ao lado do soberano desse reinado, presumidamente Jesus ou outro personagem ungido divinamente, se não o próprio Yahvé, isso sugere um papel proeminente para Israel no plano das coisas. Sugere que o reino de Deus é também o reino de Israel. O reino de Deus é também o reino de Israel. Com efeito, no livro dos Atos, os apóstolos perguntam a Jesus, Senhor, é porventura agora aqui de restaurar o reino de Israel? É improvável que esta conversa tida como após a ressurreição tenha ocorrido. Mas a questão é que o autor dos Atos, que era também o autor de Lucas,
Deve ter observado tradições locais sobre o ministério de Jesus e ainda considerou esse tipo de pergunta como algo que os apóstolos poderiam ter perguntado. Poderiam ter perguntado. Além disso, Jesus não usa a oportunidade para corrigi-los e ampliar o universalismo, dizendo: isso não diz respeito a Israel. Ele parece aceitar a premissa de um reino israelita vindouro, corrigindo apenas sobre a questão do tempo. Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Bom, me parece que o último ponto, nós vamos falar então sobre o que exatamente havia de novo. Com frequência, Jesus é chamado de radical e revolucionário. Mas nossa tentativa de definir os vagos contornos de Jesus histórico mostra que, em muitos aspectos, ele parece tradicional. Para começar, ele era, acima de tudo, um profeta apocalíptico. E era um herdeiro direto dos antigos profetas apocalípticos judaicos, notadamente segundo Isaías. O reino de Deus, diz Jesus, embora descrito em Mateus como o reino dos céus, seria o reino antecipado pelo segundo Isaías, aqui mesmo na terra. E assim como o reino, você vê só, o reino de Deus na terra, paraíso terrestre, Meixo Sama. E assim como o reino de Isaías, ele não iria somente estabelecer o Deus de Israel, mas o próprio Israel soberanamente. O Israel, olha o papel de Israel. A esperança de Jesus pelo reino encaixa-se nas esperanças longas e profundamente mantidas pelos judeus, que continuaram buscando Deus para redimir seu povo e constituir um novo reino, no qual Israel estaria em segurança e em paz, no qual os gentios serviriam ao Deus de Israel. Jesus acolheu o pensamento tradicional sobre Deus e Israel. Deus escolhera toda Israel e ele um dia iria redimir a nação. Não havia nada de novo no discurso em prol dos pobres e fracos. Os profetas bíblicos faziam isso desde pelo menos os tempos de Amós e do primeiro Isaías. Mais de 7 séculos antes. A exploração dos fracos, eles alertavam, era uma das formas de Israel desafiar a vontade de Yahvé. Mas se não havia nada de novo no apocaliptismo de Jesus, ou em sua política progressista, poderia haver algo de criativo na combinação dos dois? Como vimos, a visão apocalíptica da antiga Israel em qualquer lugar tinha uma característica típica de polaridade reversa. Algum dia os oprimidos estarão no topo, os opressores se encontrarão em situação inferior. Em geral, essa inversão de poder se dá em um cenário internacional. Todo um povo, por exemplo, Israel, finalmente se ergue sobre os povos vizinhos por muito tempo dominante. Jesus, contudo, parece ter previsto essa inversão de posição, não só entre as nações, mas também dentro da nação israelita. Sua famosa promessa de que os últimos serão primeiros serão os últimos, poderia resumir a previsão do futuro geopolítico no segundo Isaías, mas Jesus parecia tê-lo aplicado internamente para o futuro social de Israel. Quando ele disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Jesus, quis dizer, vindo o dia do juízo final, os israelitas pobres ascenderiam na hierarquia social da nação. Jesus combinava a política progressista do primeiro Isaías com a inversão apocalíptica bastante destacada no segundo Isaías, e justificava a primeira com base na segunda. Essa manobra retórica pode ter sido politicamente conveniente. Os oprimidos parecem ter tido grande participação entre o eleitorado de Jesus e eles, sem dúvida, teriam se entusiasmado com a perspectiva de uma ascendência iminente. Essa mensagem também pode ter levado a Jesus, alguns seguidores não tão oprimidos. A cada vez ele entoava a metáfora do camelo na agulha, era uma tentativa de convencer as pessoas com posses a vender seus bens e a aderir à causa. É claro, não podemos ter certeza de que Jesus abraçou a causa dos oprimidos. Não é um tema recorrente em Marcos, mesmo na fonte que, no Sermão da Montanha, ela é ambígua. Lucas o tem falado, bem-aventurados os pobres, enquanto Mateus o tem como bem-aventurados os pobres em espírito.
Entretanto, pelo menos essa mensagem faz sentido político. Em geral, os agitadores possuem seguidores de classes inferiores. E pelo menos ela não é contestada por diversas passagens do Evangelho mais antigo. A mensagem de amor universal, em contraposição, é claramente contraditória com as passagens em Marcos, e não é uma vencedora política natural. Então, como essa mensagem entrou na tradição cristã? Olha, para responder a essa questão, precisamos avançar para além do Jesus histórico. Precisamos entender nós montanhas de Galiléia, onde Jesus pregava, ou mesmo as ruas de Jerusalém, onde seu ministério atingiu o violento clímax. Precisamos entender as cidades do Império Romano pelas quais o movimento de Jesus se espalhou nas décadas seguintes. Nelas é que se formou o Jesus que os cristãos hoje conhecem, depois que o Jesus real morreu. Nelas é que o Jesus Cristo, Messias crucificado, que não deveria ter morrido, nasceu novamente. Nós vamos preparar que o próximo ponto, vamos falar sobre o apóstolo da caridade. Você vê que nós tratamos de Jesus, seu amor, as coisas todas como se vai vendo, né? Bom, eu acho que amanhã, fazer assim um horário mais 5 horas, mas aí eu tenho que botar uma história, uma daquelas do Morgan Freeman, uma história de Deus. Nós paramos no número 9, né? Que são até 15. Eu já consegui fazer o 9, ou 10, não me engano, 10, o 11, o 12, 13, o 15 eu estou fazendo, o 14 ainda não fiz nada. Quer dizer, mas eu vou botar isso escrito para vocês, porque o filme é um problema sério. Que aí já não tem mais no Netflix e tal. Mas eu ponho escrito, vocês dão uma espiada e a gente fala um pouco sobre isso, às 5 horas da tarde. Olha só, o Luiz Jorge Pereira, que eu não sei se é o Luiz Jorge que a gente conhece, ministro Chaves, meus respeitos. Talvez não fosse hora para isso, mas como talvez o senhor não saiba, sua primeira instrutora, Dora, lembra-se dela? Faleceu recentemente, culto de 50 dias, dia 29 deste mês, no Jorei Center Meyer. O João também, muito esclarecedora a palestra. Eu não consigo ver o retrato do Luiz Jorge para saber se é o... Não, mas não aumenta para mim. Eu não estou reconhecendo. Eu acho que deve ser. Agora, sua primeira instrutora, Tem a Dora. impressão que aquele Luiz Jorge, Não deve ser aquele, aquele que né? faleceu. Então eu não sei. E essa primeira instrutora, só se for instrutora do Meyer. Porque assim, a gente veio de Olaria para o Meyer, né? Eu não sei. Ele está falando aqui, eu jurei sempre meio. Pois é, então, sua primeira instrutora, Dora. Lembra-se dela? Dora? Eu não lembro. Bom, enfim. Eu vou procurar no Jorge ver se tem uma foto maior dele. É que são muita gente na nossa vida, né? A gente que andou por vários. Você não terminou ainda, hein? Tá... Não, você está querendo ver se tem alguém querendo falar alguma coisa. Oi, Ivonete, está aí, Ivonete? Tem bastante gente assim de... Rita Vasconcelos, Regina Portela, Adriana Pires, Sônia Pinto, Nilma. Ô, dona Nilma. Olá, Regina Maria Cardoso, Freitas, Cristiano. Ô, Cristiano. Tudo bem, Cristiano? Bora ter que conversar contigo. Silvério, Sônia. Fernando e tal.
Então, Carlos, Ana, volta. É, acho que não tem nenhuma pergunta, então amanhã eu já vou botar aqui, vou até jogar logo lá. Esse filme, né? E vou botar logo aí, vocês dão uma espiada no filme e amanhã a gente faz uns comentários em cima dele. Porque são 6 que eu tenho que fazer ainda, mas ainda tem bastante aula aqui do Evolução de Deus, pra vocês terem uma ideia. Nós estamos na 10ª, né? Na 10ª, talvez tenha mais, porque tem mais do que isso. 10 tem as introduções e tal, deve ser 11ª, 12ª, uma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, ainda tem mais 10 ainda, quer dizer, 10 ou mais, quer dizer, então ainda dá tempo da gente botar um em cada vez, não botar mais do que isso, não. Aí dá tempo de ser ler e tal. Tá? Vou botar isso. Ontem nós já acabamos aquela memória. Agora nós estamos na evolução de Deus. E estamos com já bastante caminho, já ultrapassamos a metade, que são as apresentações dos ensinamentos do Meixo Sama. Que é isso aqui. Né? Aqueles 36, que eu preparei 36. E aí estou aguardando, porque agora a gente já pode tentar começar aquele das memórias das literaturas, que é muito interessante. Mas eu estava querendo guardar isso para quando o João tivesse já dado a autorização para a gente começar o site, pôr o nosso site que o João fez em andamento, né? E aí nós vamos ter mais controle para poder conversar melhor, para poder saber a situação. Experimentar, tá bom? Até a próxima, pessoal.